Frei Hermano Hermann Kirten, Memórias de um Missionário. Relatos essenciais por Oselito Souza Cruz. Uma grande satisfação, poder estar aqui hoje a falar sobre Frei Hermano, e sua estadia aqui em Campo Formoso, que foi bastante significativa. Bom, eu conheci o Frei Hermano assim que ele chegou em Campo Formoso, porque nessa época eu trabalhava na paróquia, fazia um trabalho através da paróquia de Campo Formoso, junto à CPT, Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização que contribui no processo de articulação, de mobilização dos trabalhadores na conquista por direitos. E assim que o Hermano chegou, eu tive a oportunidade de participar de algumas lutas junto com ele, e depois eu me mudei para Cerro do Bonfim, onde fui atuar junto à Comissão Pastoral da Terra da Diocese. Mas isso também não foi impedimento para que eu pudesse também conviver com as lutas, com os movimentos que Hermano, junto com os demais membros da paróquia de Campo Formoso, desenvolveram aqui no município. Ressalto bem, por exemplo, que uma das primeiras iniciativas de Frei Hermano em Campo Formoso foi juntar os movimentos sociais que aqui existiam, associações, sobretudo, e fazer um trabalho de formação junto às comunidades, que foi, por exemplo, o processo de fortalecimento das comunidades eclesiais de base. Então, através dessa iniciativa junto às SEBs, as comunidades eclesiais de base, foram surgindo também outras iniciativas importantes, como foi a criação da escola das SEBs, que foi um espaço de formação para lideranças das comunidades, para lideranças também dos movimentos populares, e foi um trabalho bastante significativo, porque também a partir dessa iniciativa das SEBs foram surgindo outras. A exemplo, surgiu a necessidade de se pensar no sindicato, sindicato dos professores. E aí, por exemplo, esse foi um dos grandes legados do Frei Hermano, exatamente porque possibilitou a criação deste sindicato, que hoje faz essa homenagem que eu considero de grande significado, sobretudo pelo que Frei Hermano representou aqui para Campo Formoso, para as comunidades, especialmente para o CISI. E, bom, a partir dessa iniciativa do CISI, foram surgindo também outras lutas, e aí foi onde surgiu também a necessidade de criação de uma associação que pudesse também fazer esse processo de formação. E aí foi quando surgiu também a escola de lideranças, que chama de a lideração, que foi também um espaço bastante importante, sobretudo pelo conhecimento que possibilitou, a informação que possibilitou aos movimentos sociais, nessa luta pela conquista de direitos. E aí, a história do CISI, a história da lideração, é exatamente essa história de fazer a formação de lideranças, de lutar pelos direitos dos trabalhadores, E, claro, além disso, teve várias outras conquistas importantes, mas eu penso assim que o grande legado de Frei Hermano, aqui em Campo Formoso, foi a criação do CISI, que foi o que deu vez e deu voz aos professores, que naquela época, eu me recordo, os salários que se pagava a um professor do município era a metade do salário mínimo,
Então era um salário insignificante para o trabalho que a gente sabe que é um trabalho árduo, por exemplo, de professores. E então foi a partir dessa luta do CISI que se conquistou salários dignos para esses trabalhadores, para esses trabalhadores da educação, né? Os professores, diretores de escolas, enfim, é todo um movimento que significou isso, né? Essas conquistas para os trabalhadores. Professor Zelito, segundo o pensamento freiriano, a educação é um elemento fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Como o senhor analisa, à luz da sociologia, a importância de os líderes religiosos não apenas atuar no campo da religião, mas de também ter essa participação ativa, assim como teve Frei Hermano, no campo social. Hermano, assim como o Frei João Sanning, né, que lhe antecedeu aqui no município de Campo Formoso, além de outros, foi assim um movimento que veio de todo um processo de formação, né, dos concílios, né, da igreja, quando se decidiu, se criou, melhor dizendo, né, aquela linha de ação voltado aos mais pobres, né? Então, esses concílios, e todos eles beberam dessa fonte, por exemplo, do conhecimento trazido por Paulo Freire, por vários outros educadores, mas me recordo bem de Paulo Freire, que foi o grande estimulador de todos esses movimentos sociais no campo, né? E a atuação, por exemplo, desses padres que atuaram aqui em Campo Formoso, além também de outros que eu tive a oportunidade de conviver quando saí de Campo Formoso e fui atuar junto à CPT diocesana, né? Todos tinham essa mesma linha de formação, de apoio à luta dos trabalhadores. E aí não apenas em relação à educação, né? Bom que se diga, a luta, seja de Frei João, assim como foi de Frei Hermano, foi também a luta pela terra, né? A luta pela participação política, a luta pela conquista desses direitos, que a gente já falou aqui, da educação, direito à terra, direito à saúde. Então todas essas questões, elas faziam parte desse conjunto de lutas que foi encaminhadas através desse movimento, então dos movimentos sociais. Então a gente entende que a preocupação naquele momento era exatamente a formação e a atuação dos movimentos sociais que eram totalmente excluídos, né, das políticas públicas. E é bom que se diga, por exemplo, que foi a partir, por exemplo, de 88, com a criação da Constituição Cidadã, que esses movimentos sociais passaram a ter uma atuação mais efetiva junto à população, seja participando dos conselhos municipais, né, discutindo políticas públicas direcionadas para essas associações, para esses movimentos, assim como para os trabalhadores de modo geral. Professor Zelito, as suas considerações finais para o Frei Hermano José, que é o homenageado, e para todo o povo de Campo Formoso, do território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru e desse imenso Brasil que está nos acompanhando. Então, eu queria deixar assim como conclusão da minha fala, né, a demonstração, né, de fé, de compromisso, de amor ao próximo, de luta pela cidadania, de luta pela conquista de direitos, que foi, para mim, o grande legado do Frei Hermano José, quando se prontificou a buscar apoios políticos, apoios financeiros, inclusive, também, para o fortalecimento desses movimentos que dão vida, que dão dignidade, que dão direito
a população, não só aqueles que estão diretamente envolvidos nessas lutas, mas também toda a sociedade, porque quando um trabalhador passa a ganhar bem, passa a ganhar melhor, né, a sociedade toda ganha, né, com isso. Então, eu quero deixar aqui como assim a minha gratidão, né, pela contribuição que o Frei Hermano José ele trouxe para Campo Formoso, especialmente para os movimentos sociais.